eu ver se está passando direitinho. Tá. Então, bom dia a todos. Meu nome é Rafael Bertolini, eu estou fisioterapeuta e mestrando em Ciência da Reabilitação pela UFSPA e faço parte do grupo de estudo GERIAB. Então, vou apresentar para vocês as práticas de Tai Chi Chuan e Baduandin modulam a conectividade funcional das redes de controle cognitivo de adultos velhos. Então, esse é um artigo encontrado no Scientific Reports, que é uma afiliada da Nature. Então, os grupos de estudos, eles são lá da Universidade de Harvard, dos Estados Unidos, de Edinburgh e da China. Então, ao longo dos slides, eu vou apresentar para vocês, assim, duas práticas, mente e corpo, né, de origem chinesa. A gente vai passar um pouquinho sobre a área da neurociências, sobre os comportamentos do cérebro, como que essas áreas de atividade, elas se apresentam em diferentes contextos frente às práticas, né? E conhecer um pouquinho os efeitos também dessas práticas na conectividade cerebral. A pergunta do artigo é se as práticas de Tai Chi Chuan e Baduandin podem modular a conectividade funcional da rede de controle cognitivo e melhorar a função de controle mental em adultos velhos. Então, a partir de alguns dados demográficos, a população idosa no mundo tem cerca de 12% de população, dados de 2014. E há uma estimativa que esse aumento da população chegue a 21%. Então, cerca de 2,2 bilhões de idosos no mundo. No Brasil, essa taxa é bem semelhante, né? Chega de 13,7% de idosos, e há uma estimativa para 2050 de 28,9% da população seja constituída de idosos. Então, o processo de envelhecimento ele é contínuo, e dentro disso, os prejuízos da cognição, da saúde mental, enfim, eles são bem comuns e frequentes ao longo do avançar da idade. Isso pode gerar incapacidades, né, como a perda da atividades de vida diária. E isso também tem um risco de quedas muito grandes, que é a maior causa de mortes em adultos velhos, em idosos. E os custos, isso para a saúde, são elevados. Nos Estados Unidos, esses custos chegam a 50 bilhões anuais. E tudo isso influencia na qualidade de vida, né? E o que a gente pode fazer para prevenir tudo isso? São as práticas de atividade física e também os treinamentos mentais, né? Tudo isso para gerar um envelhecimento mais ativo, mais saudável. Então, aqui é uma prática de Tai Chi Chuan do meu grupo. Então, depois vocês podem colocar nos comentários, quem estiver assistindo aí, que lugar é esse. Então, aqui é uma prática de Tai Chi, que é uma arte marcial chinesa, e é um exercício considerado de baixa a moderada intensidade, sem impacto, e ele tem múltiplas indicações clínicas, né? E também é considerado uma meditação em movimento. Então, essas indicações clínicas vão desde a redução da ansiedade, depressão, melhora da qualidade de vida no geral, socialização, até questões como diminuição da hipertensão arterial sistêmica, prevenção de doenças cardiovasculares, problemas osteomioarticulares, como osteoartrite de joelhos, é uma excelente atividade. E questão de prevenção de quedas está muito bem descrita. E aí vem a segunda prática, que é o Baduandin, ou também conhecido como as 8 peças de brocado, que é um tipo de Qigong terapêutico. Então, aqui são movimentos, né, são 8 exercícios com movimentos relacionados à respiração, movimentos mais fluidos e tranquilos. Aqui uma foto dos médicos lá na China fazendo essa prática como um processo de prevenção até do coronavírus, né, para aumentar o sistema imunológico e manter um estado de saúde e uma mente ativa. E quais são as principais diferenças dessas duas práticas? Então, o Qigong terapêutico, né, ele constitui apenas 8 exercícios, um pouquinho mais simples, né?
Já o Tai Chi Chuan é uma arte mais complexa, né? Por ela ser uma arte marcial interna, e possui várias escolas e estilos de Tai Chi Chuan. Por exemplo, a série de 103 movimentos do estilo Yang. Então, mas é bom observar assim, que sem Qigong a gente não apresenta um bom Tai Chi. Então, ambas as práticas elas são importantes no desenvolvimento, que é um caminho de autoconhecimento. E nesse estudo, foi apresentado as 24 formas do estilo Yang. Então, é bom salientar que essas duas práticas elas estão inseridas dentro de políticas públicas de saúde, como as PICs. E essas PICs começaram em 2006 com 5 práticas, e hoje elas já estão com 29 práticas. E o Baduandin, o Qigong e o Tai Chi, elas se encontram dentro das medicina tradicional chinesa e acupuntura. A Universidade de Harvard, junto com o Colégio Americano de Medicina Esportiva, recomendam essas práticas, a prática do Tai Chi, como um dos 5 melhores exercícios a realizarem em pessoas acima dos 50 anos. E junto vem a Organização Mundial de Saúde recomendando a prática como uma das principais para a prevenção de quedas. E a conectividade funcional do estado de repouso tem um conceito para isso, que ela representa a dependência estatística entre séries temporais extraídas de regiões anatomicamente distantes, sem considerar a causalidade ou direção da conexão. Ela é avaliada pela ressonância nuclear magnética funcional. Vamos ver logo em seguida. Então, ela é muito bem aplicada para investigar as patologias das redes cerebrais sobre os prejuízos cognitivos. Então, a rede de controle cognitivo é toda essa região, né? E foi avaliado o córtex pré-frontal dorsolateral. Então, toda essa região mais frontal do cérebro, ela é responsável pela memória e pela atenção. E o objetivo do estudo foi investigar a conectividade funcional do estado de repouso, da rede de controle cognitivo e a função do controle mental, que é avaliado por uma escala, que é de Wechsler Memory, após 12 semanas de práticas mente e corpo em adultos velhos. E a hipótese foi que eles podem modular significativamente a conectividade do centro de controle cognitivo e melhorar o funcionamento do controle mental. Então, a população do estudo foi constituída por idosos chineses de 50 a 70 anos de idade. Então, são voluntários saudáveis e que não tinham uma frequência de atividade física comum. E foi utilizado só o lado direito, digamos assim, só os destros foram selecionados. E aí foram divididos em 3 grupos. Um grupo que é educacional, então só foram informados, seria o controle, né? Como somente informações educacionais, e aí eles iam fazendo acompanhamento. Aí o grupo de Tai Chi Chuan e o grupo de Baduandin. E aí esse grupo, eles fizeram uma avaliação pré e uma avaliação pós essas 12 semanas. E as práticas continham de 60 minutos, 5 vezes por semana. E aí avaliaram em 2 desfechos, um que foi a escala de memória de Wechsler, que é uma escala de avaliação neuropsicológica, e a outra foram avaliados por ressonância nuclear magnética funcional. Então, essa escala, ela trabalha vários subtestes, né? É avaliado geralmente por 2 psicólogos, junto, que tem informações, orientações, controle mental, são figuras, trabalha a questão de memória de reconhecimento, reprodução visual, aprendizagem associativa, memória compreensiva, memória de números. Então, ela é bem extensa, essa avaliação, e é muito bem utilizada nas avaliações neuropsicológicas. Tudo isso forma um quociente de memória, mas nesse estudo foi utilizado apenas o controle mental, porque eles acreditam que seja mais reprodutível de acordo com a pergunta de estudo.
E esse subteste de controle, como é que ele é feito? É uma contagem de 1 a 100 e de 100 a 1, a cada 3, terminando no 49. E a ressonância nuclear magnética é um procedimento de avaliação não invasivo. Então, toda a análise dele é por softwares, né? E foi em meados de 2000 que começou a estudar mais a ativação desse cérebro. Então, simplesmente, por exemplo, o paciente mexe a mão, eles conseguem detectar atividade na região que está o cérebro, ou eles colocam vídeos, por exemplo, estimulando o visual, mostrando e consegue observar assim a região específica do cérebro está relacionado com as emoções, por exemplo, ao assistir aquele vídeo. Então, são várias formas de utilizar esse instrumento, inclusive para ajudar os médicos nas cirurgias. E a técnica foi utilizada a técnica de Boldt, né? Que é relacionada ao nível dependente de oxigenação do sangue. Então, no desfecho clínico, que foi utilizada essa escala de Wechsler, então observamos que o Tai Chi e o Baduandin, eles apresentaram diferenças significativas comparado ao grupo controle, após as 12 semanas. Aqui é uma imagem de ressonância da ressonância, apresentando diminuição da conectividade funcional do estado de repouso da rede de controle cognitivo. Aquela rede lá, só representada pelo Tai Chi. Então, foi uma análise bilateral do córtex pré-frontal dorsolateral e observaram diferenças no giro frontal superior esquerdo e no córtex cingulado anterior esquerdo, relacionados ao Tai Chi. Então, assim, aqui é para mostrar um pouquinho onde é que fica o giro, fica mais ou menos nessa região aqui, próximo, frente ao cérebro, que ele é responsável pela memória de trabalho, que melhora a eficiência do controle cognitivo. Também a gente pode falar de 2 componentes necessários durante a modulação da cognição. Um é o córtex pré-frontal, que foi avaliado, ele trabalha a implementação de controle executivo, no processo psicológico, manutenção ativa da memória e memória associativa. O segundo componente é o córtex cingulado anterior, como mostrado ali na figura em destaque amarelo, que é um monitoramento dos sinais, quando são feitos ajustes para o controle. Então, é relacionado bastante ao controle da atenção, monitoramento de conflitos, formações de filtragem, extrações de memória. E o que eles observam é que os resultados são bem semelhantes ao que é encontrado nas meditações, nos estudos que sobre meditações também apresentam esses dados. O Baduandin, análise, também foi encontrado, também apresentou diminuição nessa conectividade, mesma análise, e só que apresentou 2 regiões distintas, o putamen esquerdo e a ínsula esquerda. E aqui eles apresentam uma correlação entre o controle mental e os valores de Z de Fischer. Então, o R ele foi transformado em Z, que mostra no eixo Y a conectividade funcional avaliada pela ressonância e o controle mental avaliado pela escala de Wechsler. E o que indica isso? Que as 2 variáveis elas movem-se em direções opostas. E o Baduandin, aqui a gente mostra uma imagem do putamen, da localização do putamen, que ele faz parte dos gânglios da base, que é muito responsável pelo movimento, pelo processamento motor. E também apresenta um papel de desordens neurológicas degenerativas, como o Parkinson, por exemplo, afeta diretamente essa estrutura. E a ínsula, localizada mais interno, né, no cérebro, que provoca estímulos de reorientação da atenção e automonitoramento e consciência emocional. Digamos que a ínsula é o nosso manancial das emoções,
considerado e também faz parte do controle cognitivo. Também mostrou evidências com a meditação, com os processos meditativos. Então, o exercício físico em si, os benefícios, ele é bem descrito que influenciam na nossa memória, mas os dados ainda são um pouco heterogêneos para saber os efeitos no centro de controle cognitivo. Há estudos que mostram que há aumento dessa atividade com exercício agudo moderado, mas também há estudos mostrando uma hipoatividade, uma diminuição dessa atividade relacionada a exercícios que induzam a melhora da cognição e emoção. Então, a Schneider mostra que diferentes protocolos de exercícios de resistência, de força sobre a atividade cerebral, ocorre uma diminuição do córtex pré-frontal, dessa conexão, e melhora também o desempenho cognitivo. O que indica também que os benefícios ligados ao aumento da atividade, elas podem ter relação com mecanismos compensatórios, em vez de predizerem um estado um estado saudável. Aqui é um artigo que mostra a função da memória e conectividade funcional do estado de repouso de duas regiões, o córtex pré-frontal médio e o hipocampo, onde que eles observam que essa região do hipocampo, que é uma parte importante do sistema límbico, é relacionado muito às emoções, ele regula a motivação, a emoção, o aprendizado e de memória. Então, o que eles observaram? Um aumento dessa conectividade funcional do hipocampo, e que não foi encontrado associação com essa região responsável pelo controle cognitivo. Então, eles indicam que o Tai Chi ele pode modular essas duas redes de conexão de forma diferente. E essa é a primeira vez que é mostrado esses diferentes efeitos de modulação do Tai Chi Chuan em duas redes distintas, e que pode ajudar na nossa compreensão assim da complexidade e variabilidade dos efeitos do Tai Chi Chuan. Gostaria de relembrar, então, o que a gente viu até agora, que as duas práticas, mente e corpo, elas modulam significativamente a conectividade funcional do centro cognitivo, comparado com o nosso grupo controle, que influenciam em áreas distintas do cérebro, como putânia e a ínsula, o giro frontal superior e córtex cingulado anterior. E que isso nos diz? E essas práticas, elas podem prevenir os declínios cognitivos em adultos velhos. Algumas limitações do estudo, como a amostra, o tamanho amostral, e ambas as práticas, elas são exercícios mente e corpo. Então, talvez seria interessante inserir ali um grupo relacionado à musculação, por exemplo, uma atividade aeróbica ou qualquer outro exercício que trabalhe mais especificamente o corpo em si. E as observações desses padrões de conectividade, eles foram consistentes com os efeitos, tanto dos exercícios físicos quanto da meditação em si. E para concluir, essas práticas mente-corpo, elas reduziram a conectividade funcional do centro de controle cognitivo comparados ao grupo controle. E esta redução, ela é associada à melhora da função da memória. Também os autores especulam que esses mecanismos neurais, eles sejam bem similares. E quero deixar assim uma provocação ao grupo assim, o que nós, eu, você, estamos fazendo pela nossa saúde, né? Como que a gente quer chegar a ter uma longevidade mais saudável, né? Então, e para isso a gente tem que fazer agora, mudar um pouquinho, talvez, nossos hábitos, se quisermos realmente sermos adultos velhos saudáveis. Então, fica meu muito obrigado. Deixo minhas redes sociais. Lá tem mais informações também sobre as práticas. Muito obrigado, gratidão.
Muito obrigada, Rafael, pela apresentação. Acho que ficou bem legal, porque o Rafael conseguiu achar um artigo dentro, né, do que a gente sugeriu, das franquias que a gente sugeriu, uma coisa que tem tudo a ver com o que ele está fazendo, né? No início ele achou que ia ser complicado, mas ele achou. A gente já falou aqui que o Scientific Reports, que ele tem um impacto menor, mas ele é uma revista boa, então, assim, não é só o impacto que conta, mas também trazer coisas relevantes, né, para a sua área. E no caso né, do trabalho aí que o Rafael apresentou, achei legal. Eu queria fazer um comentário, adorei o teu final aí, essa provocação que tu fez, né? E também estou provocando vocês. Olha só, nesse pequeno tempo que a gente ficou em aula, vocês ouviram 3 trabalhos que eu posso dizer foram bem apresentados, né? E aprenderam 3 coisas diferentes sobre assuntos bem diversos, assim, né? Apresentação, imunidade cruzada em infecção viral, tratamento antiviral e, no caso agora, o impacto cerebral da atividade, né, do Tai Chi Chuan e do Baduan Jin, né, que ele trouxe para nós. Então, eu acho que tu tá de parabéns, Rafael. O Rafael ficou no tempo bem direitinho. Achei legal o recurso que tu usou, que tu colocou vídeo para a gente ver, né, para ilustrar as atividades, as diferenças, ficou bem ilustrado isso. Uma coisa que eu quero comentar, por exemplo, que a gente já tinha feito, porque a gente se reuniu, né, previamente a essa apresentação, destacar o objetivo e a hipótese do artigo, eu achei, inclusive, que ficou super bom que tu fez isso, eu senti falta nos outros, né? Eu não anotei e não comentei, mas eu quero deixar isso registrado. Gente, colocar a pergunta não, né, não fecha a apresentação que tu tem que fazer. Tu tem que colocar os objetivos, tu tem que colocar a hipótese do artigo, né? Então, isso faz parte de tu entender no artigo aquele que eu deixei para vocês para ler sobre a apresentação, qual é a motivação do autor, dos autores. Da onde está vindo isso, né? E certamente os autores têm uma hipótese, né? No caso, por exemplo, do estudo da EDME, era que uma das drogas era melhor que a outra, né? No caso do estudo do Diego, não tenho certeza. Eu não entendi o suficiente para dizer qual é a hipótese deles, né? Então, falta isso, né? É importante a gente identificar. Eu acho que só uma coisa que eu fiquei um pouco confusa, Rafael, que eu te sugeriria para o futuro, que tu comparou bastante eles e tu fez bastante slide de comparação, mas para mim, por exemplo, se tu botar um esquema do cérebro e botar as duas práticas e mostrar uma lado a lado onde que uma estimula e a outra onde que a outra estimula. Faltou isso para mim, porque são vários nomes e para quem não está acostumado a pensar no cérebro e pensar nas áreas do cérebro, eu sou uma pessoa, né, assim, a gente fica um pouco perdido, né? E eu fiquei curiosa, eu queria saber, né, direitinho. Então, para um próximo, de repente, botar lado a lado, assim, e colocar, ó, aqui o Tai Chi, aqui o Baduan Jin, né? E achei legal a tua contribuição de ter um controle, né? E eu não sei, eu vou te provocar agora, né? Porque o teu controle é ter uma coisa assim como a musculação, né? Que de repente é só que não tem nada mental. E eu não sei se eu concordo contigo, porque eu acho que toda a prática física ela mexe no cérebro de alguma maneira, né? Então, eu acho que o outro controle que eu gostaria de ver é uma coisa que não tivesse nada físico, por exemplo, só meditação, né? De repente, é alguma coisa que tu poderia controlar diferente, porque tem vários estudos esses dias, acho que foi no mês passado, saiu um estudo super legal mostrando hormônios que são ativados durante a prática física que ativam o cérebro e melhoram a memória, né? Então, diretamente, assim. E foi um estudo da Science ou da Nature, uma coisa assim. Eu me lembro que eu retuitei, assim, achei super interessante de ler sobre isso. Então, realmente tem um link muito forte, né, entre a prática física e a atividade mental, que eu acho que vale a pena, né, bastante explorar. Então, acho que é super relevante. Ok? Esses são os meus comentários. Não sei se alguém quer fazer mais um comentário. O Rafael quer falar alguma coisa?
Eu só queria complementar que, na verdade, qualquer atividade física, qualquer prática, ele deve ser, a pessoa deve estar conectada com o corpo dela, ela deve estar prestando atenção em cada Pensando, situação. exatamente. Só que o que a gente vê é que são práticas que, às vezes, as pessoas não estão nem aí, elas estão fazendo simplesmente, estão com os fones de ouvido, escutando música, estão prestando atenção em tudo que é o externo, mas não estão prestando atenção na sua respiração, no movimento em si. A Então, simplesmente respiração é realmente. buscando, digamos, uma saúde, mas sem essa conexão. É verdade, tem toda a razão. Isso é bem importante. Essa é mais uma provocação do estudo, né? E desses estudos que mostram essa ligação entre o corpo e o cérebro, de como a gente tem que focar na atividade física, né? Como não pode ser bem isso, uma coisa, eu vou ver TV e vou correr na esteira, né? Não, pensa na tua respiração, pensa nos teus movimentos, nos músculos que tu está exercitando. Isso aprendi com o tempo, assim, mas é fundamental. Tomara que todo mundo esteja, né, buscando alguma forma de exercício aí, de relaxamento também, porque isso está sendo um desafio para todos nós. Então, nunca foi tão necessário isso, né? Eu acho que já era sempre, mas agora está bem mais. Que mais, gente? Quem mais quer comentar alguma coisa? Oi, Rafael. Oi. Parabéns pela tua apresentação. Eu fiquei com uma dúvida. Tu falou bastante sobre essa parte cognitiva, dos benefícios cognitivos desse tipo de exercício e meditação. E, além disso, essas práticas, elas têm algumas outras propriedades benéficas. Por exemplo, na redução do estresse, tu comentou, né? Acho que até é útil, por exemplo, para combater depressão e auxiliar, pelo menos. E eu queria saber se tu tem alguma noção de quais são os mecanismos moleculares, por exemplo, na questão da liberação hormonal, ou como funciona como chega a essas propriedades benéficas, não só na parte cerebral, ou como no resto do organismo? Pergunta. Que essas práticas, elas não têm só benefícios na mente, né? Na parte cognitiva, que é relacionado às emoções, por exemplo, redução do estresse, ansiedade, depressão. Isso tem muitos artigos até no PubMed, se for pesquisar, mostrando boas evidências, mas também elas têm ações fisiológicas no corpo físico, né? Sim. Agora, a questão molecular, vou ser sincero, nunca estudei nada sobre esses efeitos nessa parte molecular. Tá aí um negócio legal para fazer uma parceria. O que eu estou estudando mais é a questão musculoesquelética mesmo, sabe? Essa parte mais fisiológica. Os moleculares seria bem interessante. O artigo que eu vou trazer para essa disciplina tem relação com exercício de alta moderação, exercício exaustivo, e eles relatam bastante alterações na questão do sistema imunológico e na liberação de citocinas. Então, eu só fiquei mais com essa dúvida para poder comparar com o meu estudo, sabe, com o que eu tô lendo agora. Mas tá certo. Obrigada. Isso é bem legal, é uma parceria legal de vocês fazerem aí, ou fazer entre as áreas, né, de tu, Rafael, buscar parceiros para estudar isso, se tu quiser, né, no teu trabalho, porque isso realmente, eu sempre falo aqui que tem profissões que estão surgindo agora, mas que elas vão ser fundamentais, né, para o que vai ser provavelmente a medicina depois, né, que vai ser muito isso, assim, vai ser manter a saúde. Isso é muito mais tem muito mais, como é que se diz, bom efeito custo-benefício do que tu tratar as pessoas em hospitais, né? Tu manter uma vida saudável, manter uma imunidade boa, né? Então isso passa por alimentação, isso passa por exercício, isso passa por né, meditação e tal, e outras práticas de relaxamento também.